E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 3 do 10, dia 3 de outubro. Bora conversar sobre esse pregão mega direcional que a gente teve nessa movimentação de queda do índice futuro. Uma baita de uma movimentação direcional, aquele dia que compradores de fundo, localizadores aí de pontos de parada do índice estão até agora chorando, porque o índice simplesmente não parou de cair. A gente até que parou, vai. Mas, mesmo assim, foi um pregão mega direcional. Os caçadores de fundos aí, ó, sinto muito, só lamento, porque hoje é aquele dia que o preço ele simplesmente adquire momentum. E é muito improvável que a gente faça o retorno, a gente devolva o movimento direcional, que a gente reverta a movimentação. Eu vou passar justamente os insights que a gente teve aqui pro pregão de hoje, a possível movimentação direcional, como você evitar caçar fundo num pregão como hoje. Então, bastante insight legal aqui para esse vídeo de fechamento. Já deixa aqui, ó, seu dedo no like, garante aqui também a sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve e acompanha os próximos vídeos de fechamento. Contribui também aí com o seu comentário. Seu comentário também é bastante importante, então nem que for mandar um joinha aí, ó, nos comentários, fortalece aí nos comentários também. Hoje eu vou começar o vídeo de fechamento de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou trazer aqui um vídeo de fechamento que eu gravei há 2 dias atrás, no dia 1º do 10, com essa visão aqui do índice futuro. Muitas vezes eu já recebi a seguinte crítica aqui de gravar os vídeos de fechamento. Já se diz o nome, né? Fechamento de mercado. É quando o mercado já está fechado, justamente enxergando o panorama, passando insights, contribuindo aqui com o meu conhecimento para ajudar vocês de alguma maneira. Então, para quem aí fala que às vezes a gente está narrando o gráfico pronto, se liga nesse insight que eu deixei há 2 dias atrás da possível movimentação desse índice futuro. Aqui, tentar dar uma investida no movimento comprador. Se a gente for olhar pelo gráfico do diário, a gente até teria condições de dar sequência nessa barra 190. Pelo Ibov, ele estava aqui, ó, já possibilitando essa continuidade desse movimento para baixo. Só que o Ibov não conseguiu violar a mínima. E o índice futuro, por mais que ele violou a mínima, ele já rejeitou imediato. Então ele poderia trazer aqui para um cenário de double dip, né? Essa impulsão, correção, tenta fazer a saída, ele volta para beliscar essa região de média para depois acabar indo embora. Então vamos ver aí como... Galera, sem brincadeira, isso daqui vale mais do que muita mentoria que eu já paguei, que eu mesmo já fiz e já paguei. Queria eu ter acesso a um conteúdo que eu compartilho aqui com vocês diariamente. Então... assim, ó, valorizem, deixem o like aqui, porque é um conteúdo de grande valor. Bom, então qual que era o cenário possível para esse índice? Perna direcional baixista, barras grandes aqui, ó, na ponta da venda. É um pré-movimento já, é um movimento já bem direcional. E repara o que? Os candles compradores, eles não estão nem perto e nem equivalentes com essa movimentação de queda aqui. Então a força desse movimento tá aqui, ó, tá do lado vendedor. Da maneira como eu vou ficando caro, da maneira como eu vou subindo, são oportunidades para vender esse mercado. No dia 1º aqui, quando a gente forma essa barra 191, a gente abre ativando e negando essa barra 190. O que para nós, essa barra aqui, ó, indicaria que a gente queria buscar preços mais caros. E é justamente aqui uma região de liquidez possível do preço vir buscar. Tanto que ele viola essa região e já deixa um cenário de um gatilho vendedor. Quando a gente diminui o time frame, inclusive eu comentei isso em outros vídeos de fechamento, sobre quando a gente adquire momentum nas médias, quando as médias de 20 e de 200 estão próximas, quando a média de 20 e de 200 estão próximas, quando elas estão num cenário mais afastado, distância aqui entre uma e outra, a gente diminui o momentum, diminui o potencial desse preço continuar caindo. Isso é um conteúdo assim valiosíssimo, que fez muita diferença no meu operacional do dia a dia, para eu entender quando o preço ele tem condição de continuar ou não o movimento, ou quando ele está começando ou não o movimento. Quando a gente identifica o cenário do diário, assim, ó, deixando essa mega top inteiro na média móvel de 20, isso lá pelos 60 minutos significa que pelos 60 a média de 200 ela está inclinada para baixo e rejeitando esse preço aqui, deixando uma forte barra de venda aqui, ó, no final do pregão de ontem, na média móvel de 20. A média móvel de 20 é um ponto aqui, ó, de trap zone. Então a gente tem a média móvel de 20 e a média móvel de 200 por cima. Quando a gente chega na média móvel de 20, que era o ponto dos compradores começarem a defender, a gente não aparece com esses compradores. É na média móvel de 20 que a gente tem que surgir com novos compradores para querer dar sequência nesse movimento e quem sabe romper essa região para cima.
Só que no final do pregão de ontem, isso aqui não apareceu. Isso aqui não chegou para o mercado, não veio aqui para o mercado. Então, era um possível cenário aqui dessa média móvel de 20 acabar sendo rompida, sendo enfraquecida nessa movimentação e essa 200 aqui em cima, ela ter mais potência sobre a média móvel de 20, ela ter mais efetividade sobre a média móvel de 20. Então, qual que é o primeiro ponto que eu tenho que perceber aqui? O cenário dos 60 minutos ele está comprimido, ele está com a média móvel de 20 e de 200 próximas. Então, é um ponto de alerta que eu tenho que pegar. Eu posso pegar o quê? A movimentação. Caso a gente abra dentro dessa região de trap, ficar esperto porque ele pode bater cabeça dentro dessa movimentação. Se ele abrir acima, a gente pode esticar para o lado do comprador, significa que a média de 20 ela realmente está com bastante potência, já jogou o preço dentro de um gap para cima. Como a gente abre abaixo da média móvel de 20, significa que o vendedor já apareceu logo no início desse movimento, produzindo esse gap de baixa, realmente rompendo essa média móvel de 20. Então, era um cenário o quê? De impulsão, correção, uma bandeira aqui, continuidade desse movimento para baixo. Quando a gente ativa a mínima do pregão de ontem, a gente está ativando aquela top in tail lá do diário. Lembra aquela top in tail lá do gráfico diário? O alvo dessa top in tail é uma vez a sua amplitude aqui, ó, para baixo. Então, eu posso projetar esse pregão de ontem uma vez aqui, ó, 100% desse movimento para baixo, que é o alvo dessa operação vendida. Então, 60 minutos, cenário comprimido, preço saindo da média móvel de 20, deixa essa primeira barra. Essa primeira barra de 60 minutos foi formada às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã você já pode ter se arrebentado, porque aqui deu várias operações na contratendência. Só que o preço está começando a sua movimentação. Ele está dando início a esse movimento. Se eu vou operar, tipo assim, ó, 60 minutos é um gráfico grande, né? Um gráfico um pouco mais macro. Então, vamos supor que você opera pelos 5 minutos. Você vem para os 5 minutos, o que você já identifica? O cenário totalmente comprimido aqui, ó. É uma Fab Four estreita. Quando eu vou para os 2 minutos, eu já estou num cenário vendedor também com uma Fab Four estreita para esse movimento. O cenário do 2 ele já está alinhado para um cenário vendedor, a 200 por cima, 20 por baixo. Os 5 minutos ele está comprimido, mas ele ainda não está alinhado. Onde que a gente tem a primeira potência? Na primeira barra do dia. Isso daqui já significa uma grande potência para a gente. Olha o tamanho dessa barra dos 5 minutos. Essa barra dos 5 minutos, ela tem 700 pontos praticamente. Ela é maior do que todas as barras do dia anterior. E é sério que a gente acha que essa barra aqui ela vai parar por aqui? Que ela simplesmente vai voltar a movimentação para cima? Meu, isso aqui é uma Scania descendo uma serra sem freio. Não tem o que pare essa barra aqui, ó. É muita potência num cenário comprimido. Aqui, ó. Num cenário próximo de 20 de 200. Então, eu tenho cenário comprimido, que é o necessário para a gente poder iniciar o movimento. E eu tenho o evento de potência. O evento de potência, ele dita já o que vai ser durante o dia todo. Então, uma baita de uma barra direcional. Pelo 2 minutos também tem essa barra direcional. Um trade de Fab Four clássico aqui, ó. Uma baita de uma barra bear de saída de movimento. Essa barra aqui é possível de ser vendida pelo trade Fab Four no rompimento dela. Eu tenho que vender essa primeira barra aqui, ó, dos 2 minutos. Ou barra do 1 aqui, ó, do 1 minuto. Pô, é uma barra que começa crescendo, né? Então, eu já posso vender também o andamento dessa barra aqui, também saindo de um cenário comprimido. Hoje, assim, ó, foi aquele trade de Fab Four lindo, maravilhoso. Aquele trade que a gente quer, um desse daqui por mês já dá para você só operar essa operação aqui, se der um desse por mês. Porque é muito rentável, é muito assertivo. A probabilidade de continuação do movimento desse é de 90% das vezes a gente tende a continuar uma movimentação dessa para frente. E aí, quais alvos eu posso pegar? Bom, posso pegar a projeção da barra dos 5 minutos para baixo. Eu tendo aqui a pagar pelo menos uma vez o tamanho dela. É o alvo mínimo que eu tenho. 80% para mais de chance aqui, ó, de testar alvo de um push. Veio pagar o segundo push, inclusive aqui, ó, 2 vezes a amplitude dessa barra aqui dos 5 minutos. Mas como a gente estava trabalhando com alvos maiores, a gente estava aqui, ó, espelhando essa movimentação de ontem para baixo. E aí a gente buscou primeiro e segundo alvo desse movimento aqui no 810. Inclusive foi compartilhado aqui, ó, essa possibilidade de alvo conforme a gente estava saindo, né? Primeiro o cenário passado para não comprar, justamente pela possibilidade da gente poder ter um final de dia aqui, ó, lateralizado. E para comprar, esperar
a quebra da estrutura. E eu coloquei aqui, ó, alvo de 100% do dia de ontem no 131.810. Era a região de alvo aqui nessa ponta vendedora. Agora, quero passar, por exemplo, assim, alguns insights, né? Compartilhar com vocês alguns insights. Ah, Alisson, não vendi nessa primeira barra. O que eu posso fazer? Esperar uma próxima movimentação ancorada. Um próximo setup acionado, eu tenho aqui, ó, nessa barra número 5. Só que essa barra número 5, ela já está numa sequência de barras vendedoras e eu estou sem ancoragem de média nenhuma. É um lock 5 aqui. Realmente fica mais difícil de trabalhar numa venda dessa. Eu prefiro minimamente esperar um trade ancorar pela média móvel curta pelo menos, que aconteceu exatamente aqui, ó, na barra 8, na média de 8. Então foi uma primeira possibilidade de continuação, cenário de um VSS, ou essa barra bear. Depois ele veio dando novas oportunidades assim, ó, quando eu tenho a ancoragem da média móvel de 20 com a média móvel de 8. E eu consigo perceber alguns pontos que às vezes a gente fica realmente cego. Eu comentei isso no pregão de ontem ainda. Se você assistiu o pregão de ontem, você percebeu que esse preço ele subiu aqui, ó, forte em linha reta, sem quebrar a estrutura. Qual o momento que ele quebra a estrutura? Quando ele perde a região de último fundo e faz essa troca de polaridade. Aqui eu tenho a quebra da estrutura. Aqui eu tenho a inclinação da média móvel de 20 para o sentido contrário direcional. Foi aqui a primeira localização por vendas no pregão de ontem com o movimento alinhado. O que deram de vendas aqui, ó, nessa movimentação esticando, foram estopadas, porque a movimentação tá direcional altista. E aí você vem para o pregão de hoje, você cometer erros que você cometeu ontem, revisa seu plano de trade. Você pode até ficar de fora de uma venda por ficar desconfortável em querer vender com o mercado assim. Mas não justifica você ficar somente buscando por compras ou se arrebentar querendo comprar o mercado assim. Meu pai amado, dá vontade de sentar aí no seu computador e assim, ó, pegar você pelo cangote aqui e falar, não compra o mercado assim. Porque realmente é um pregão totalmente direcional, a probabilidade de um preço simplesmente reverter porque faz uma barra de fundo é muito baixa. Eu consigo perceber da seguinte maneira, o preço com uma força imensa aqui, ó, nas barras de venda, respeitando e sendo guiado pelas médias móveis. As barras compradoras, elas não estão ficando com corpo. Elas são muito menores do que as barras vendedoras, as barras compradoras. Então, eu não tenho interesse comprador nenhum nessa movimentação. Olha só, a partir do momento que eu tenho um pouco de defesa compradora, vem logo um vendedor e amassa esse mercado. Tento botar movimento comprador para cima. O que vem? Vem vendedor e amassa esse mercado. Coloco mais uma tentativa de compra aqui. Vem o vendedor e faz o quê? Anula essa barra aqui. Então, eu consigo perceber a direção da média móvel de 20 inclinada para baixo. Isso aqui já é o meu Waze para localizar por operações na ponta vendedora. Consigo perceber que o vendedor nas suas barras está muito maior e mais potente do que os compradores, então o movimento aqui direcional de queda, e eu consigo perceber que o comprador ele não está conseguindo renovar nenhum topo anterior, não estou conseguindo anular pernadas de queda, o topo e fundo está descendente. Então, para eu buscar por operações numa contra-tendência, por exemplo, eu tenho que minimamente esperar média de 20 e inclinar para cima. Eu tenho uma quebra de estrutura. Então, o que eu estou fazendo topos e fundos descendentes, eu consegui romper essa estrutura, romper um topo anterior, voltar, trocar polaridade com essa região rompida e virar esse movimento para cima. Isso daqui é uma quebra de estrutura. E aí sim eu tenho a condição de focalizar numa compra nessa região aqui e poder reverter o cenário. Qual foi o momento que o índice fez isso no pregão de hoje? Em nenhum momento. Assim, ó, a primeira tentativa que o índice consegue fazer aqui, ó, é essa daqui, ó. Eu consigo promover essa pernada de alta, eu marcaria aqui. E aqui, se o preço tivesse alinhado com suas médias, seria uma tentativa dos compradores tentar levar esse preço para cima. Mas pelo contexto que a gente tem em time frames maiores, improvável que isso aconteça. Pelo cenário do diário, pelo cenário dos 60 minutos, era muito provável que a gente fechasse ou na mínima ou nas mínimas o dia de hoje, porque eu estou no cenário comprimido. Então, saindo desse estado comprimido, a grande chance é de continuidade do movimento. Eu vou reverter e voltar esse movimento, por exemplo, aqui para 200 em 10% das vezes. Eu até posso voltar aqui para a média móvel de 20 ou dar um retorno um pouco maior, mas a maior probabilidade é que eu tenha a saída desse movimento direcional, esse primeiro pullback seja apenas um pullback e eu entregue mais uma pernada aqui para baixo. Essa, em questão probabilística, é a maior possibilidade. Inclusive que a gente até volte para essa região aqui de suporte. Faça o movimento mais ou menos assim. A gente pode já vir direto pela média móvel curta,
aqui dessa maneira, ou voltar até mesmo para a média móvel de 20 para entregar essa pernada aqui, desde que a gente respeite retrações dessa movimentação aqui de baixa, né? Então, a gente teria espaço para voltar no 38, teria espaço para voltar no 50 e dar continuidade nessa movimentação aqui, ó, para baixo. Como também a gente poderia simplesmente continuar agora, se o preço ele realmente tiver com bastante interesse em continuar caindo. Olha o tamanho dessas barras vendedoras, olha como o comprador ficou bem michuruco aqui, ó, no final desse pregão. Então, isso aqui é questão de probabilidades. O preço ele não quebra a sua estrutura vendedora, ele não dá sinais de reversão de movimento, ele simplesmente continua caindo o dia inteiro, busca todos os possíveis alvos que a gente tinha aqui para queda. Então, um cenário totalmente direcional. Estude cenários assim, porque assim, ó, eu já me quebrei, já conheço muita gente que entrega dias positivos num cenário direcional assim, por só enxergar a operação comprada. Inclusive, a gente falou dessa barrinha número 3 aqui, ó, no começo do pregão de hoje. Falei, olha só essa barra, a quantidade de pessoas que ela coloca na compra. Porque ela fica realmente atraente. Você olha para lá, você olha para essa barrinha 3 e fala, nossa, olha só que barrinha bonita, compradora. Só que se eu só estivesse enxergando ela, tudo bem. Se eu tivesse somente isso daqui, ó, do meu lado, vamos fingir que a gente está cego aqui, ó, nessa movimentação. Que eu não estou enxergando o que tem em nenhum dos lados, ó. Vamos fingir somente ela aqui, ó. Meu, é lógico que é uma barra bonita e é uma barra de força compradora. Só que quando eu enxergo tudo, olha a Scania sem freio descendo a serra aqui, ó. Você acha que uma lombada no meio do caminho vai parar ela? Vai nada, vai atropelar. E aí, justamente aqui eu tenho um cenário de BTTO, uma Bottom Tail Takeout, é um cenário vendedor aqui. Você poderia vender essa barra número 3 com stop acima desse movimento. E aí, essa é uma grande dificuldade. Foi que eu, inclusive, comentei com a galera. Falei, meu, é muito mais fácil, você, ao invés de você ficar comprando todas essas barras, porque ó, a gente deixa uma BT aqui, aí depois deixa a outra aqui. Aí depois a gente deixa onde? Outra aqui. Aí depois deixa um poder das duplas aqui, ó. A pessoa já olha e já fala, nossa, 2 BTs aqui. Aí depois a gente olha outra aqui. Meu, 5, 6 barras, quantas funcionam? De todas essas que eu coloquei, talvez essa daqui, ó, conseguiu parar e não ser estopada, que fez o fundo do mercado. Mas até lá você já estopou 1, 2, 3, 4 vezes o mercado. Quem que aguenta um payoff dessa maneira aqui? Uma taxa de assertividade assim? Não existe coisa que vai pagar assim. Então não compensa você ficar localizando BTs num dia de cenário vendedor ou top inteiro num dia de cenário comprador. Realmente tem que focar na continuidade do movimento. Então, ao invés de você comprar 4 BTs aqui e estopar 4, investe um risco na continuidade do movimento. Pega um gatilho de continuidade, pega um trade ancorado na média, pega um gatilho aqui de continuidade ancorado para você arriscar um risco a favor da força que está vencendo, a favor do movimento direcional. Ou se você se sentir desconfortável em fazer isso, lembre que amanhã vai ter pregão de novo, se você conseguir se manter vivo até lá. Semana que vem vai ter pregão de novo, se você conseguir se manter vivo até lá. Que na semana que vem, no mês que vem, o mercado ele sempre vai existir. O importante é você conseguir preservar o seu capital, guardar o seu capital, cuidar do seu capital. Às vezes a gente enxerga aqui na boleta um valor financeiro que a gente não consegue materializar isso. R$100 para você perder aqui ó, no índice futuro é muito rápido de você perder. É uma barra para você perder R$100. É 2 barras para você perder R$500. E às vezes você tá na pinduca aí, andando com o carro na reserva e rasgando dinheiro aqui, operando de maneira errada. Então, cuida do seu capital, tem uma orientação correta, tem alguém para te acompanhar aí no seu dia a dia, para você saber aquilo que você está fazendo, ou então até mesmo para você receber orientação do que não fazer. Sai muito mais barato do que você ficar torrando dinheiro no mercado da maneira errada. Então, um preço totalmente direcional para o pregão de hoje. A gente termina o pregão aqui, ó, da maneira como a gente possibilitaria, né? De lado praticamente, porque diminui a sua liquidez. E a parte da tarde aqui, ó, só é o assentamento, né, do mercado. Bom, então essa foi a nossa visão para o índice futuro de hoje, as possibilidades do movimento, a saída do movimento totalmente comprimido aqui em vários time frames, quando você olha pelo 5, quando você olha pelo 10, quando você olha pelo 15, quando você olha por todos os time frames, pelo 60, pelo 1 minuto, tá tudo comprimido. Então é muito provável a continuidade desse movimento do que um cenário de reversão de movimento. Anota aí na sua agenda. Bom, vamos dar uma olhada nesse dólar também. Qual foi a movimentação aqui do dolinha para o pregão de hoje, né? No vídeo de fechamento de ontem, a gente já tinha marcado essa região de suportão, né? Preço realmente defendendo bastante nesse nível aqui de suportão. E a gente comprime o cenário nos 5 minutos.
Ou, inclusive, quem viu o vídeo de fechamento de ontem, eu falei ainda, né? Falei, espera o mercado sair dessa região para você fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele abre acima dessa região. Pegando isso, o que é isso aqui? Ó? É o nosso caixote de Fab Four. O nosso caixote de Fab Four, ele vai ter algumas regiões que são as melhores regiões para serem operadas. Essa região é a região mais. É onde eu só vou pensar pelas compras, é a nossa melhor região para a gente pensar na compra. E essa região aqui é a menos, onde eu só vou buscar pelas vendas nessa movimentação. Então, a partir do momento que a gente abre aqui, é o melhor cenário para a Fab Four que a gente tem. É a maior possibilidade de continuar ou de sair essa movimentação. E também, o dólar também está no cenário comprimido aqui, ó, 20,200 próximas. 2 minutos, 20,200 próximas. Isso tudo a gente viu no vídeo de fechamento de ontem. Se você não assistiu, volta lá que está exatamente esse retângulo traçado no dolinha. E o primeiro candle do dólar, o que é? É uma barra compradora. Eu posso comprar a violação dessa primeira barra com stop aqui embaixo. É a primeira oportunidade que a gente tem do dia de trade para esse dolinha. Depois, qual que é a próxima oportunidade? Aqui, nessa barra número 3. Essa barra número 3 faz um pullback na VWAP e deixa uma bottom in tail, cenário de continuidade de movimento. Cenário saindo da moita aqui, ó. Não tem venda num cenário desse. Eu estou começando um movimento, eu estou expandindo um movimento. Isso é muito importante você saber. Quando eu tenho essas médias próximas, eu inicio esse movimento, a probabilidade é que os pullbacks deem continuidade na movimentação e não revertam o cenário. Então aqui, ó, as vendas que deu para localizar aqui foram trades de retorno, não trades de reversão de movimento. É muito importante identificar isso. Então, cenário de saída do dólar. Depois eu tenho uma top in tail takeout nessa barra número 9, já com troca de polaridade nessa máxima aqui. Faço o rompimento com barra sólida, faço aqui o retorno, deixo o candle de continuidade do movimento. Mais uma top in tail takeout, que é uma delayed, dando sequência nesse movimento. Venho buscar uma das primeiras regiões de alvo que a gente tinha traçado aqui, ó, que é o 5 bola. Esse 5.500 aqui era uma região de alvo, era a região também, ó, de máximas anteriores. Então essa região aqui era uma baita de uma região de alvos. E quais eram os alvos que a gente estava traçando? Alvos dessa lateralidade aqui para cima. Então eu venho, pego esse fundo com esse topo aqui e projeto para cima. Primeiro, segundo, terceiro alvo atingido na região do 497. Ele vem praticamente em linha reta aqui, ó, pelo 2 minutos. Atinge essa região de alvo, vem, volta e faz o pullback. Pullback realizado na troca de polaridade. Continuamos aqui com força compradora. Pelos 5 minutos, olha só, é característica de pullback. Olha as barras lentas aqui, ó. É uma barra compradora, rompendo essa região de resistência. E eu tenho 4 barras para produzir um pullback. Isso aqui é característica total de pullback. E aí, de repente, vem o quê? Barra de continuidade do movimento, a barra 17. Engole todas essas barras anteriores. É sinal de continuação. Eu já tenho o apoio do primeiro movimento. Eu tenho a barra de continuidade desse movimento. Aqui para o dólar eu gosto bastante de utilizar a VWAP porque ele respeita bastante. Então, era uma região que eu tinha ancoragem da VWAP, principalmente para o começo do pregão. Pelos 5 minutos, a média de 20 ela vai ser efetiva na 20ª barra, porque vai ser o 20º candle que vai pegar como referência. Então, até lá, a VWAP é um nível de suporte ou de resistência, utilizado muito legal aqui para esse dólar. Quando a gente rompe essa máxima aqui, ó, mais uma vez com 2 barras sólidas, engolindo toda essa movimentação para trás, em apenas 2 barras, é cenário de continuidade do movimento. Faço pullback cadenciado, barra 24, volto aqui, possibilitando um possível fundo para dar continuidade no movimento. E aí, a gente parou de utilizar aqueles alvos do dia anterior e passamos a utilizar alvos do dia. Aí eu pego essa primeira movimentação, que é o tamanho desse primeiro movimento, pullback realizado, ativado pivô de alta. Pivô de alta ativado com alinhamento da média móvel de 20, a gente tem aqui, ó, mais de quase 80%, já falei aqui nos vídeos de fechamento, 80% de assertividade no primeiro alvo de Fibo. Então, movimentação de pivô de alta ativada, se o gráfico não atinge aqui, é muito improvável de você conseguir fazer um bom trade na contratendência. Então, tanto que essa daqui foi a região de máxima que a gente teve para o dolinha no nosso dia, e a partir desse momento a gente começa a corrigir o mercado. Repara que até então, qual que é a estrutura que a gente tem no dólar? O que eu falei para vocês agora no índice? Qual é o momento em que eu posso efetuar um trade na contratendência? Quando eu quebro a estrutura
de alta. Ó. Então, topos e fundos ascendentes até esse momento. Ó, faço um fundo, não consigo mais renovar topo. Opa, agora começa a ficar interessante. A média móvel de 20 até então estava guiando o preço. Aqui eu não consigo mais guiar o preço. Atingir o meu alvo de FIBO, que era a grande probabilidade. A partir desse momento aqui, eu já tenho a quebra da estrutura, renovo a mínima, inclino média móvel de 20 para baixo e volto para trocar polaridade. É isso que eu preciso para iniciar um processo de reversão. O que aconteceu no índice futuro ontem para iniciar o processo de reversão? Eu tive que anular o fundo anterior, voltar, trocar polaridade com o fundo perdido e vir para baixo, com a média móvel de 20 apontada para baixo. O que aconteceu no dólar aqui nessa movimentação? Justamente o que aconteceu com o índice ontem. Eu tinha cenário de amplitude, distância da média móvel de 200 para a média móvel de 20, cenário check aqui para possibilitar um trade contra, né? Um trade de virada de movimento. Consigo perder o último fundo aqui, ó. Então, perder o último fundo, eu espero o preço voltar. Estou com a média inclinada, espero o gatilho de potência. Essa barra 102 foi o gatilho de potência. É uma barra vendedora que anula quantas barras compradoras aqui, ó? Todas as anteriores. Então, posso fazer a venda aqui, stop vem acima da máxima. Aqui ainda deu um calor, né? Mas depois ele veio montando estrutura baixista. Pagou aqui a volta para o retorno para a média móvel de 200. Eu também posso pegar aqui alvos dessa movimentação para baixo. Então, eu posso pegar o quê? Impulsão, correção, ativação desse movimento para baixo. Posso pegar a projeção dessa pernada aqui para baixo. Primeira perna impulsiva que os vendedores conseguem transmitir aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro alvo marcando aqui, ó, mínima dessa movimentação de baixa. A partir do terceiro alvo, a gente deixa uma BTzinha kamikaze, um cenário já aqui possível de virada. Eu também tenho aqui o retorno dessa movimentação para as retrações da movimentação de alta. Quando eu quebro a estrutura, eu começo a voltar para as retrações do intraday. Então, eu teria aqui retorno no 38, retorno no 50, 61 e 76 aqui também retornou para todas as retrações. Os dois gráficos aqui foram bem bonitos, tanto do índice quanto do dólar. O dólar sim promoveu a quebra da estrutura, a virada do movimento e a possibilidade do trade contra a tendência. O índice, ele não fez isso. O índice ele simplesmente caiu reto e não teve força para conseguir virar e quebrar a sua estrutura, inclinar realmente a média móvel de 20 para cima com o cenário de virada do movimento como o Dolinha fez. Então, são insights importantes para você perceber aqui. Se você está desconfortável em comprar a movimentação, espera o cenário virar para localizar por gatilhos vendedores. Opere, coloca um post-it aí na tua tela. Opera a favor da média móvel, do direcional da média móvel de 20, repare nos topos e fundos sendo formados. Esse é o insight que fica aí para o vídeo de fechamento de hoje. Espero ter contribuído aí para o teu conhecimento, ter ajudado de alguma maneira aí você. Se você realmente teve um dia ruim no pregão de hoje, volte e estude através dos seus erros. Fica de fora do pregão de amanhã, usa aí como aprendizado, fica na frente da tela, mas não se cobre de querer clicar. Semana que vem vai ter mais, o gráfico sempre vai estar aqui te esperando. Então amadurece o seu erro, aprenda com ele, aprenda a mapear seus erros, aprenda a aprender com os seus erros, para que isso não volte a se repetir. Se você tem aí vícios de operar contra a tendência em pregões assim, quebre isso. Depende de você essa tomada de decisão. Tamo junto e até amanhã, sextou de payroll, hein? Se liga, valeu!